Rápido. Rápido. Boa noite, vamos fazer a última atividade do dia. Foi um dia bastante intenso, com muita participação. E eu já começo agradecendo a Lídia Martins, que vai tirar umas dúvidas sobre a aprovação de projetos aqui em Campos. E eu acho que é importante porque é um ponto fundamental, né? A nosso mapeamento assim, da sistemática de aprovação no estado do Rio é um caleidoscópio, quer dizer, cada prefeitura tem uma sistemática e tem lugares que demoram 8 meses, tem lugar que demora 1 ano, tem lugar que é rapidinho. Então, vamos deixar passar a ambulância. Então, esse é um tema que é muito importante, porque todo o tempo parado é um tempo que a gente é cobrado como arquiteto, né? Então, Lígia, a palavra é tua, tá bom? Boa noite. Eu me chamo Lídia Martins, eu sou arquiteta e urbanista e sou servidora da prefeitura, hoje lotada na Secretaria de Planejamento, mas até o final de 2020 eu estava na Secretaria de Obras, no setor de análise de projeto. A Prefeitura de Campos, ela não está totalmente informatizada em relação à aprovação. Então, existe uma desconexão entre as secretarias e, logicamente, entre a Fazenda e ao setor de análise e aprovação. Cada prefeitura, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho. Projeto de legalização nada mais é do que um projeto que passou por todas as etapas. Você tem o estudo preliminar, você tem o anteprojeto, você tem um projeto final aprovado pelo seu cliente, já se fez todos os estudos, já discutiu todas as possibilidades, e aí ele entra numa fase que, na minha concepção, ele sai de uma etapa conceitual ou de uma etapa subjetiva e ele entra numa etapa objetiva, numa etapa produto. O nosso projeto, aquele projeto que estava lá sendo discutido, ele vira um produto normatizado. Esse produto normatizado tem que estar aprovável na prefeitura onde ele é desenvolvido. Cada prefeitura tem as suas normas específicas, né? Tem o seu código de obras. Então, e como nós somos profissionais que podemos trabalhar no Brasil inteiro, se eu pegar um projeto para fazer no Mato Grosso do Sul, obrigatoriamente eu tenho que buscar o código de obra, o plano diretor daquele lugar e tomar consciência do que eu posso ou do que eu não posso fazer, né? Então, isso é a primeira etapa. Basicamente, a gente tem uma série de documentos, né? Porque o projeto legal, ele, na verdade, ele não é só um jogo de plantas. Ele é um conjunto documental que tem que ser entregue na secretaria. Aqui começa pela Secretaria de Fazenda e vai tramitando entre os diversos setores. Então, ele juntamente com o conjunto de plantas, e aí, dependendo da tipologia do projeto, no Código de Obras, existe aquilo que você tem que entregar. Então, se for um projeto, eu trouxe aqui, eu não consegui pegar tudo, mas aqui a gente tem uma pastinha, que é a capa do projeto. Então, a prefeitura, a gente tem que botar todo o documento dentro dessa pastinha e entregar. Então, que documentos são esses? Até um tempo atrás, a gente tinha um folder aqui que se chamava Obra Legal, que a prefeitura não fez mais. Eu tenho alguns exemplares aqui que eu trouxe para disponibilizar e vocês podem tirar cópia.
Esse folder, ele diz, né, o que é um projeto, como que você legaliza os diversos projetos. Então, tem desmembramento e remembramento, que é uma tipologia de projeto que passa pela aprovação também e que você não precisa entregar um jogo de fachada, você tem as plantas que você tem que entregar juntamente com os documentos que devem ser anexados. Então, basicamente, junto com o conjunto de cópias, você tem que entregar a escritura do terreno. A escritura, obviamente, e aí cabe ao arquiteto verificar se o tamanho que ele mediu no local bate com o tamanho da escritura. Porque os problemas começam a acontecer aí. E aí, muitas vezes, os projetos demoram por falta de conexão das informações. Porque o técnico que está lá, ele tem a responsabilidade de conferir os documentos que estão sendo entregues. Então, a gente vai conferir a escritura. Então, aí começa discrepância de medida. Aí você vai cair em exigência e vai pedir ao profissional que confira aquela medida, ele tem que apresentar, ou ele vai fazer uma retificação na escritura, que normalmente o cliente não quer fazer, porque vai ter que pagar para retificar todo um documento, ou então o arquiteto vai fazer o projeto conforme a escritura, que é mais fácil. Ele O problema é quando o lote, na realidade, é menor do que está na escritura, que aí ele tem que ter dois trabalhos, né? Um, fazer um projeto para ser aprovado e outro para ser executado. Mas, na prática, é assim que funciona. Então, o primeiro passo é sempre a gente conferir se o documento que está indo junto com o projeto está tudo em conformidade. Porque vai chegar na prefeitura e vai conferir se o proprietário do lote é aquele mesmo, se não tem nenhuma outra aprovação. Isso acontece muito quando é projeto de reforma, com ou sem acréscimo. A primeira coisa que o técnico faz é ir no arquivo da prefeitura e buscar o que já foi aprovado naquele endereço, se está batendo com o que está sendo entregue agora. Então, você pode ter um projeto aprovado totalmente em desconformidade com o que está sendo aprovado, e aí você vai ter que mostrar naquele projeto o que estava na prefeitura, para poder haver o lançamento dessa área, o lançamento desse novo projeto. Então, é sempre interessante que quando o profissional pegue um projeto de reforma, ele vá ao arquivo e procure saber se o que tem aprovado naquele endereço. E aí ele confronta com a escritura, confronta com toda a documentação que está sendo entregue, para facilitar. Isso facilita a vida de quem está analisando e ganha-se tempo. Quando você pega um projeto que está tudo certinho, ele passa para a próxima etapa mais rápido. Outra coisa é que o conjunto de plantas, o conjunto projetual, esteja em conformidade não só com o Código de Obras e com a legislação do uso do solo, mas também com a normativa de desenho gráfico. Porque você vai olhar uma escada, se um corte tiver ao contrário, ou se aquilo não estiver batendo com o que está, você passa um corte de um jeito e mostra de outro. Isso vai cair em exigência. Mas qual a importância disso? A importância é que você está aprovando, e uma vez aprovado, esse documento passa a ter valor jurídico. Então, quando você aprova uma coisa em desconformidade, uma coisa errada, isso vai ficar documentado no arquivo, e
e mais na frente, se um outro profissional precisar daquele documento, é um documento que está desconforme com as normas. Então, é sempre interessante que a gente tome esse cuidado, né? Como profissional, que a gente tenha esse esmero, né? Esse capricho de fazer os desenhos em conformidade com a legislação, com a norma gráfica. Assim como o deficiente surdo e mudo precisa da Libra e o cego precisa do Braille, a gente precisa do desenho. A gente fala pelo desenho. É uma linguagem universal. Então, quando a gente desenha uma coisa incorreta, eu posso entender outra. Então, a gente tem que sempre partir do princípio que existe lá na ponta uma pessoa, um profissional, que está pegando esse conjunto documental que está sendo entregue e que, quanto mais rápido, quanto mais correta tiver o meu desenho, a minha forma gráfica, mais rápido e fácil o profissional entende aquele trabalho, a leitura dele é facilitada e o projeto, o processo não fica em cima de uma mesa, indo e voltando, ou pedindo para... Caiu em exigência porque faltou a informação do degrau da escada, ou porque o nível não foi colocado corretamente, porque a gente também faz essas contas, né? E aí, uma medida não está batendo com a outra, uma área que não bate. Então, hoje é muito comum o profissional editar a cota. Então, aí, às vezes, quem está lá na ponta, analisando o projeto, também tem experiência. Aí olha e fala assim, não, essa medida não bate. Você pega a escala, coloca e a medida não está batendo, então você tem que voltar, pedir que acerte, porque está em desconformidade com a medida mínima, com a área mínima. Então, é muito importante que esse cuidado seja tomado. Isso nas diversas tipologias de apresentação, porque o arquiteto, ele não apresenta só um projeto de construção de casa. Ele pode fazer remembramento e desmembramento, ele pode fazer um projeto de demolição, ele pode fazer um projeto comercial. Ele pode trabalhar retificando medidas cartoriais. O cartório pode pedir que seja apresentada uma planta para ser usada numa escritura de uso capião, aquilo tem que estar representado corretamente como vai ser, como é na verdade. Então, a representação gráfica, né, muitas vezes é até mesmo para você dirimir um problema de usufruto ou de inventário, vai para o... Caiu num problema de uma planta, o inventário fica parado porque aquele imóvel não está legalizado. E aí você tem que legalizar e fazer todo um trâmite de aprovação. Isso acontece muito. As pessoas constroem sem aprovação. O problema não acontece no começo, o problema acontece no fim. Porque... eu não vou aprovar porque demora muito, é um processo muito lento, isso, aquilo. Aí passa-se anos, o proprietário morre e agora os cartórios exigem que tudo esteja legalizado, senão, tudo certificado, senão o inventário não anda. E aí os herdeiros começam a fazer o caminho de volta para tentar encontrar o fio da meada para acertar todo aquele patrimônio imobiliário que existe. E, muitas vezes, o patrimônio não é uma coisa grande e dá um trabalho do caramba e você gasta muito mais do que deveria se a coisa tivesse começado corretamente.
Então, a gente, como profissional, tem que estar sempre atento a isso, que a gente tem que estar preparado para todas as situações, desde a casinha pequena, desde o remembramento do lote, até um edifício, ou um hospital, um edifício verticalizado, uma escola, e cada projeto tem a sua legislação própria. E muitas vezes demora, porque o profissional também, como ele está mal informado do que ele tem que fazer, ele não passa essa informação, não é transparente nessa informação com o cliente. Por exemplo, projeto de escola, dependendo do tamanho da escola, do porte da escola, ela precisa de uma aprovação na Secretaria de Educação, seja essa aprovação municipal ou estadual. Um projeto de uma clínica mais complexa ou de um hospital, obrigatoriamente precisa passar pela vigilância estadual. Então, sai do âmbito do município, porque esses projetos precisam tramitar em outras esferas. Projeto comercial, obrigatoriamente, precisa passar pelo Corpo Bombeiro. Então, quando ele chega na prefeitura sem pelo menos o protocolo de que deu entrada no Corpo de Bombeiro, vai cair em exigência. Vai chegar lá e vai falar, olha, precisa apresentar o protocolo que deu entrada no Corpo Bombeiro. Então, quando todas essas etapas, quando o profissional tem consciência de todas as etapas que o projeto, que aquele processo faz, ele informa mais corretamente o cliente, e o cliente preparado não fica ansioso. Né? Então, são vários caminhos. Primeiro caminho, que a gente saiba o que vai fazer, tenha certeza da legislação e esteja seguro da legislação que existe. O setor de aprovação, ele sempre teve de portas abertas para tirar dúvidas dos arquitetos. Porque o que acontece hoje no município? A gente tem um problema que o nosso Código de Obras não se atualizou em relação à Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, existe uma dissonância, um descompasso entre uma lei e outra. Mas, se a gente for ao pé da lei, quando você aprova uma lei nova, revoga-se as disposições em contrário. Então, se eu aprovei que o afastamento frontal é 7 metros, estou dando um exemplo, não é o caso daqui, e eu tenho uma lei que diz que é 5 e essa lei é mais antiga, está revogada, vai valer o que é mais novo. Então, a gente também tem que ficar atento a isso, porque o que acontece muito o profissional não está atualizado em relação à legislação nova e chega e fala, pô, mas sempre foi assim. Caramba, sempre foi assim, mas agora não é mais. Agora a gente tem uma lei nova e você vai ter que enquadrar o projeto na lei nova. Pô, mas aí eu vou ter que dizer para o meu cliente que vai mudar o projeto. Cara, só lamento, né? Mas eu não tenho culpa disso. Então, o profissional que está lá na ponta, e isso é interessante da gente falar, nós não somos inimigos de arquiteto. E aí eu estou falando pelo meu caso. Eu hoje não estou na análise, mas eu estive na análise até bem pouco tempo. Eu não sou inimiga de ninguém. Não tenho por que ser. Mas eu tenho que zelar por aquilo que eu estou colocando como um documento legal. Então, eu tenho que ter esse cuidado. E o que acontece muito é que as pessoas acham que a gente está ali para atrapalhar, mas nós não estamos. A gente está ali, muitas vezes, para ajudar, porque quando ele volta na exigência, eu também estou sendo legal, porque se eu aprovo uma coisa e lá na frente o cliente tem que pagar uma multa ou tem que pagar alguma coisa, porque, né? Então, é melhor que o projeto caia em exigência e ele saia certo do que ele dar um nó na vida de todo mundo.
Mas muitas vezes quem está chegando lá na aflição de aprovar um projeto, e aí eu vou voltar, eu não sei se alguns estavam aqui na palestra de terça-feira, quando falou de contrato, muitas vezes essa aflição é porque o profissional condicionou a aprovação ao pagamento da última parcela. Então, ele amarra contratualmente que ele vai receber quando aprovar o projeto, e aí o projeto demora a ser aprovado e o cliente não paga e ele fica aflito porque ele precisa daquele dinheiro. Então, se eu posso dar algum conselho, eu acho que você tem que entregar um produto e não amarrar a entrega do seu produto à aprovação. Logicamente que a gente tem a obrigação de entregar um produto aprovável, né? A gente sempre tem esse cuidado com outras coisas. Você vai comprar um carro, você logo quer saber se o carro está dentro das normas, né? Se vai trocar um pneu, se aquele pneu atende à norma do pneu. Vai comprar um remédio, a gente tem a preocupação se o remédio está normatizado, se está aprovado. E o nosso projeto, enquanto produto, ele também está dentro disso. Ele tem que estar atendendo não só a uma norma gráfica, mas a uma normativa legal, para que ele seja aprovado. Então, desde que me formei, eu entrego uma pastinha para o cliente com todos os requerimentos. Isso aí eu faço, eu preencho toda a documentação para ele, confiro escritura, confiro toda a documentação que está sendo colocada dentro da pasta, isso enquanto profissional autônoma. E assino todas as cópias, faço antes era o ART do CREA, hoje é o RRT do CAL, e entrego para ele. Eu não faço trabalho de despachante para ele, né? Ele que vai fazer o trâmite, que ele, acompanhando o processo dele, ele vai saber onde está o processo, como que o processo está andando, e como existe o nosso contato, logicamente, que sempre que o projeto cair em alguma exigência, a gente vá à secretaria, comparece, é chamado para comparecer e esclarecer qual é o problema que está dando naquele projeto. Mas isso é bom deixar claro que o profissional que está lá não é inimigo de ninguém, ele está cumprindo o papel dele. Obrigada. E o profissional que está defendendo o cliente tem que cumprir o papel dele também, entregando um produto que seja de fácil leitura, que esteja totalmente correto, porque aquele trabalho que chega certinho, que não falta nada, ele anda na mesma hora. Você tira da sua mesa, porque aqui em Campos, o que acontece hoje? É um setor que está muito carente de profissionais, né, como todos os setores. Então, até o final de 2020, éramos 6 profissionais trabalhando na análise de projeto no município de mais de 500 mil habitantes. 6 profissionais. Desses 6, com a pandemia, 4 estavam em home office e 2 presenciais. Então, você imagina 2 profissionais atendendo diariamente no município, o município inteiro, todos os problemas, porque mesmo quando não era um processo meu, eu não podia chegar para a pessoa e falar, não vou atender. Eu tinha que falar, olha, seu processo não está comigo, eu posso, né, ligar para a pessoa e saber se ela vai vir aqui, marcar para ela vir aqui. Então, existe um acúmulo de serviço e
um acúmulo de urgência, e a gente acaba virando médico de emergência, porque muitas vezes o profissional chega lá e fala: pô, mas meu processo está parado aí há não sei quanto tempo, mas nós somos poucos, né? Então, isso é um problema que eu não sei como é que o CAU ajudaria a sim, porque o que acontece? Para trabalhar na análise, você tem que ser profissional de 3º grau e você tem que ser servidor de carreira. Você não pode ser um DAS ou um RPA. Você precisa necessariamente ser um servidor concursado. Então, o que teria que fazer era abrir concurso para preenchimento de vagas, né? Então, e a gente tem hoje, no município, 3 faculdades de arquitetura, semestralmente formando, no mínimo aí, vamos botar por baixo, 25 alunos, então 25 vezes 3, são 75 arquitetos saindo para o mercado de trabalho semestralmente. Quando eu cheguei em Campos, eu acho que nós éramos, sei lá, uns 150 arquitetos na cidade. Né? Eu fiz 33 anos de formada, éramos poucos. Hoje nós somos muito. Então, a informatização, ela precisa chegar para que esses processos saiam mais rápido também. A informatização precisa chegar também por uma questão de transparência, porque quando eu cheguei em Campos e comecei a trabalhar, todo mundo se conhecia, né? Então, o profissional que estava lá na análise de projeto, ele me conhecia. Eu preenchi minha ficha na frente dele, ele sabia quem era eu e como era a minha assinatura. Hoje, eu não conheço o universo, eu não sei se a assinatura condiz com a pessoa. Então, no meu entender, o setor de projeto tinha que estar igual a banco, com assinatura digital. Eu abri a tela e conferi se aquela assinatura é a mesma que está cadastrada na prefeitura. Porque os problemas também acontecem, porque a desinformação é grande, então muita gente não sabe que para apresentar um projeto, ele tem que estar cadastrado na prefeitura, para dar entrada. Ele tem que saber quem é ele, né? Ele tem que preencher uma ficha, né? Levar a cópia da carteirinha de identidade do conselho. Então, isso existe. Poderia estar mais rápido, poderia estar, se estivéssemos todos informatizados. Então, existem esses problemas. Falta de mão de obra. Hoje, me parece que são 3 pessoas na análise, porque uma aposentou, o outro me parece que já pediu licença para aposentar. Eu saí da secretaria, fui para outra secretaria. Então, o quadro precisou ser remontado e você não consegue profissional concursado que possa trabalhar na análise, porque tem pouquíssimos arquitetos e engenheiros na prefeitura. Então, isso é uma urgência que tem que ser resolvida, né? A prefeitura precisaria abrir um concurso para preenchimento de vagas, principalmente no setor de análise de projeto. Outro problema é a desinformação, muitas vezes, do profissional em relação à normatização. Então, precisa que isso seja olhado com mais carinho. Como eu dou aula, eu tenho alguns alunos e ex-alunos aqui, eles sabem que eu sou muito chata e muito enjoada com a questão das normas. Né? Já olhou no Código de Obras? Você já resolveu isso? O que está dizendo lá no Código? Porque eles têm que se acostumar a ter essa intimidade com a legislação. Arquiteto é um pouco de advogado.
é um pouco de psicólogo, né? Então, a gente tem que entender como as coisas funcionam e saber defender aquele projeto dentro de uma legislação existente. Não adianta inventar. Então, essa desconexão. Ah, mas eu não gosto de lei. Tudo bem, você não gosta de lei, mas a gente vive dentro de um conjunto normativo. Viver em sociedade é viver dentro de leis. Então, o jovem arquiteto, aqueles que já estão com cabelo branco já se acostumaram, já ficaram calejados, mas o arquiteto novo, e que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de trocar essa informação. Gente, quando eu cheguei aqui, mesmo tendo uma regional do CREA, quando eu voltei para casa, que a gente estudava fora. Então, quando eu voltei para casa, eu me formei em 88. Quando eu voltei para casa, em janeiro de 89, né, com uma carteirinha do CREA na mão, a gente tinha uma regional do CREA como tem até agora. Mas tudo era na capital. Você fazer um curso de atualização, você tinha que ir para o Rio de Janeiro. Tudo era muito mais distante. Não tinha celular. Não tinha essa velocidade de informação que vocês são bombardeados hoje. Então, não pode ter essa desculpa de que eu não sabia. A informação chega muito rápido. Então, vocês têm essa facilidade e essa ansiedade de estar buscando, e informação é tudo. Informação é poder. Se você sabe o que você está fazendo, se você tem certeza do que você está fazendo, você detém um poder. Então, esse é um outro ponto que ajudaria muito na legalização dos projetos, se os projetos chegassem, se o processo chegasse corretamente, com toda a documentação, dentro da normativa. O profissional ele fica até feliz quando ele abre um processo e está tudo ali. Ele fala, pô, esse eu me livrei. Ele olha, está tudo certo, ele confere área, viu que o quadro de área está correspondendo, que está no zoneamento certo, que está atendendo tudo, o processo anda. Ele não tem por que ficar parado. Então, a legalização, ela é um conjunto documental, que precisa também da outra parte. Não é só o analista aprovar, ele precisa estar aprovável. E nós temos um mercado muito grande. Então, o que eu estava falando aqui, muita gente não sabe, mas processo judicial muitas vezes cai na análise de projeto para ser resolvido, e quando ele vem da justiça, muitas vezes ele tem que passar na frente de um processo que está ali, porque ele tem um prazo muito maior. Então, a gente tem o Ministério Público pedindo para resolver problema, você tem aprovação de obra nova, aprovação de reforma com ou sem acréscimo, desmembramento e remembramento, a gente tem legalização, autenticação. É diferente isso, eu não sei se vocês sabem. Uma obra construída, uma obra pronta, ela pode ser legalizada se ela estiver em conformidade com a norma. Então, eu legalizo. A gente não legaliza o ilegal. Tá? Então, vou dar um exemplo. Aconteceu um inventário e você precisa legalizar uma construção que não foi aprovada à época da construção. Então, o que acontece? Faz o levantamento, prepara a planta. A construção tem que estar em conformidade com a legislação. O fiscal vai lá, confere toda aquela planta, para ver se aquilo está batendo, e se tiver dentro da legislação, ela é legalizada. E aí vai para a fazenda para ser lançada. A autenticação é uma planta que recebe um carimbo para lançamento tributário. Ela não vai ser legalizada. Então, uma casa que foi construída fora do afastamento, ela não tem as áreas de ventilação
em conformidade com a legislação, não tem afastamento lateral, áreas mínimas foram desconsideradas. Essa casa não pode, essa construção não pode ser legalizada, mas ela pode ser autenticada para fins tributários. Porque pode estar havendo um descompasso de lançamento de IPTU, e aí você precisa acertar a área para mais ou para menos, para que o tributo seja lançado corretamente. Ou até mesmo para um inventário, ou para uma discussão judicial. Então, a diferença de legalização para autenticação é essa: você não legaliza o ilegal. Então é mais um processo que passa pela aprovação. Então, quando chega um processo de autenticação, eu tenho que demandar o fiscal para conferir tudo que está ali, ver o que está irregular, e se realmente tiver desconformidade com a legislação, você faz um termo de referência mandando para a Fazenda, dizendo que ela não pode ser legalizada, mas que ela pode ser autenticada, e aí a Fazenda que faz essa autenticação para lançamento tributário, lançamento fiscal. Então, são todas essas tipologias que muitas vezes o arquiteto desconsidera. Ele muitas vezes sai da faculdade achando que vai fazer só uma casinha, 2 pavimentos ou um predinho, e o nosso universo é muito maior. Quando você pega uma obra muito maior, né, você não só ganha responsabilidade, como ganha também, acumula documento que você tem que comprovar que aquilo está certo. Então, o município, normalmente, o município não aprova os seus projetos. Então, o município vai construir uma escola, ele faz o projeto da escola e não passa pelo setor de análise. Mas isso não quer dizer que essa escola esteja fora da normatização, porque ela precisa, muitas vezes, ser aprovada na Secretaria de Educação Estadual, principalmente se vier dinheiro federal ou estadual. Então, quando tem repasse de verba, vamos supor, vou dar o exemplo, como a gente teve agora, uma emenda parlamentar com uma verba para a construção do novo hemocentro da cidade. É uma verba que vem do governo federal e o repassador é Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela dá uma lista de coisas que você tem que cumprir. Então, aquele projeto, ele não só tem que estar com o carimbo da aprovação do município, como ele tem que estar com o carimbo, nesse caso, né, teve que estar com a Vigilância Sanitária Estadual, teve que estar com o bombeiro aprovado, teve que estar com todos os projetos de estrutura, instalação, tudo teve que ser feito antes, aprovado, vai para a Caixa Econômica, a equipe de engenharia da Caixa faz o pente fino no projeto, né, vê se toda a documentação está ali para mandar para o Ministério que aquilo está ok. Então, cada projeto tem uma vidinha própria. E quando a gente pega um projeto, a gente também tem que saber o caminho que esse projeto vai fazer. Então, eu pego um projeto de uma clínica com internação. Obrigatoriamente vai ter que ter a aprovação da vigilância sanitária, dependendo da área de impacto, vai ter que ter um estudo de impacto de vizinhança, né? Vai ter que ter o bombeiro, e aí tudo isso vai somando responsabilidades naquele processo de aprovação que está sendo analisado. Então, o analista que está lá na ponta, ele também tem uma lista, né, dependendo do que é o que ele tem que exigir do profissional. Então, quanto mais a gente tem conhecimento do que fazer, mais fácil fica resolver essas questões, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplares desse aqui, eu não tenho muitos, eu vou deixar com vocês, para vocês replicarem. E
estou aberta a perguntas. É um prazer enorme. Eu vou me apresentar, eu sou Ângela Botelho do CAL. Viviane, eu sou funcionária pública da Prefeitura do Rio, setor de aprovação, fui coordenadora de licenciamento da Prefeitura do Rio por 15 anos e depois passei para a parte só da legislação, né, urbana, edição das leis. Então, você está sabe muito bem como é que é estar lá. Sim, muito bem. Eu ouvi atentamente. Aliás, a gente veio até aqui até para ouvir isso e conversar com vocês. Quando nós entramos no CAL agora, nessa gestão, a gente propôs para o Pablo de ter uma comissão do setor público. E ele concordou, abraçou a ideia, porque, como eu já tinha sido de 2 gestões do CAL anteriormente, eu senti a necessidade de que todos conhecessem o exercício profissional do arquiteto no serviço público, que ninguém sabe quase. E nós somos muito enxovalhados. Exatamente. Por conta disso. E é um caminho do profissional de carreira. Exatamente, exatamente. Porque foi discutido aqui no encontro a questão da assistência técnica de interesse social, e quem deveria estar fazendo isso, no meu entender, isso aí eu cheguei a falar para o Pablo, seria o arquiteto de carreira. Assim como o defensor, assim como o médico do SUS, que fazem concurso no nível federal, estadual, municipal, é uma das vertentes. Então, na realidade, a gente veio aqui exatamente para conhecer a equipe. Primeiro, a equipe. Meu Deus do céu, você não consegue com 3, 4 arquitetos, né, licenciar todo um município, toda uma cidade. Basicamente, as pessoas precisam saber disso, eu acho que os demais arquitetos todos têm que saber quem vai... Angela, deixa eu dar uma parte. Sabe quantos RRT emitiu o município de Campos em 2021? 4.900. Exato. Nem todos são aprovados. Isso com mas eram 6, agora são 2 ou 3 se pegar arquitetos. A metade, faz uma conta rápida. É impossível você dar um prazo, né, e reclamar, né, da prefeitura, dos técnicos da prefeitura, com tudo isso. Às vezes não existe uma legislação específica, clara. Os profissionais que se formam, os próprios profissionais, nós, arquitetos, não sabemos, né, pela minha experiência de 39 anos na Prefeitura do Rio, não conhecem o andamento do processo, o que é necessário. Nós não temos na faculdade, não sei em todas, até hoje, não sei, o Pablo é professora, eu não sou professora, exatamente a legislação não se dá. Eu acho que todo profissional tem que sair da faculdade sabendo, né, que o seu projeto vai ser aprovado em alguma prefeitura da vida, né, do Brasil. Isso, eu acho que o exercício profissional do arquiteto no setor público tem que ser conhecido, tem que ser valorizado, muito valorizado, tem que ter por concurso público, tem que ter uma remuneração justa pelo seu trabalho, e esse trabalho tem que ser mostrado para todo o Brasil, em todos os municípios, em todos os estados. Então, é isso que a gente se propõe, a gente veio exatamente aqui para saber a equipe, né, para conhecer essa dificuldade e a gente ajudar a trabalhar dentro do CAL, né, para levar esse trabalho, mostrar o trabalho do arquiteto nos diversos órgãos de serviço estadual. A Vivi, que agora é coordenadora do Estado, servidora do Estado, eu sou do município, tem outros 2... Muito bom isso, eu acho excelente a ideia, porque realmente as pessoas não sabem como é esse andamento, esse trâmite, e o que é um servidor público aprovando um projeto. Esse olhar, as pessoas tinham que ter esse olhar. Então, 3 pessoas hoje num município desse tamanho é humanamente impossível. Os problemas vão acontecer.
Os erros vão acontecer, porque é humanamente impossível não errar. Porque não tem como. Você tem uma pilha de processos na sua mesa, você olha para aquilo todo dia. Né? Quando veio a pandemia, em 2020, e todos foram pegos da noite para o dia, fechou tudo. Vai todo mundo para casa. Eu passei a mão em todos os projetos que estavam em cima da minha mesa e falei, vou levar para casa. Aí o outro falou assim, você vai levar para casa? Eu falei, vou. Eu não sei o que vai acontecer, pelo menos quando eu voltar, esses já estão liberados, encaminhados. E levei os processos para casa e fui, todo dia olhava os processos, ia separando, tinha coisas que eu precisava do arquivo, então eu ia botando uns avisozinhos, esse eu não posso analisar porque está faltando isso, está faltando aquilo. E quando a gente voltou os 2 profissionais que podiam voltar, porque os outros 4 estavam em home office, então voltou eu e a outra arquiteta, voltamos no sistema de plantão. Então, quer dizer, as coisas foram se acumulando numa proporção inimaginável, que é humanamente impossível de dar conta. Então, eu parabenizo vocês pela comissão, a gente realmente precisa desse olhar, que as prefeituras reconheçam o valor desse profissional e que precisa ser um profissional de carreira. Tem só um carro de comissão, são servidores, mas vem de fora para ser um secretário ou isso, aquilo. Tem que saber isso. Eu acho que a gente tem que caminhar junto, quem está dando serviço público e quem está utilizando nós, os clientes arquitetos, né, da máquina pública, tem que também saber, conhecer o Código de Obra, tem que saber ler. Eu já falei aqui ontem, tem que saber ler uma lei, tem que saber cobrar tudo, para fazer um projeto decente, que eu sei que quer apresentar, às vezes, um projeto que absolutamente contra qualquer postura, tem que conhecer as posturas e tem que ser, né, solidário e trabalhar junto. Sim. É um trabalho junto. Todos nós somos arquitetos. A gente ganha antipatias. A gente ganha antipatias. As pessoas saem querendo... Ganhamos inimigos sem ter porquê. Entendeu? Boa noite. Lídia, Oi. Me diz uma coisa. A gente que é daqui da cidade sabe dessa dificuldade toda, né? É muito bom ter essa troca, como a Ângela, né, que é de outro município. A Tayane, lá de Rio das Ostras, também trabalha em aprovação, sabe o sistema, a gente entende isso. E eu penso, né, que não sei como as faculdades de arquitetura tratam aqui, se hoje, né, pelo menos na minha época, eu não estudava. Por exemplo, ninguém botava o código de obra na mesa, ensinava como a gente vai sair dali, pelo menos aprovar uma casa, seja ela a menor que for, né? Porque, por exemplo, eu com 20 anos, há pouco tempo, fui saber coisas que fui chamado pelo fiscal, eu achei absurdo, como você falou, vinha sendo aprovado assim, a gente vai aprovando, até o dia que a gente puxa a orelha da gente, pô, mas o cara está me cobrando uma coisa que nunca me cobraram, isso é um absurdo. E realmente estava no código de obra, ele me mostrou, beleza, voltei, refiz e cumpri, né? Cumpra-se aquilo. Então, eu entendo que talvez a academia, né, tem muita responsabilidade em poder já orientar e fazer essa vivência do código de obra, que seja plano diretor, ser realmente uma coisa presente para o aluno, para que ele possa sair dali sabendo que aquilo existe, pelo menos. Que muitas pessoas saem com a venda nos olhos sem saber para onde ir. Eu tinha só uma dúvida que talvez você possa me ajudar, porque eu fico curioso em saber uma coisa. A gente sempre... Quem empreende, muitas das vezes, tem que pagar a questão da taxa de bombeiro, imóvel pronto. Você sabe em que momento que ou quem faz, em que momento é comunicado, chega isso para o bombeiro, da onde sai essa informação? Porque, por exemplo, a gente só aprova na fazenda, prefeitura, cartório. Mas o bombeiro automaticamente é notificado e a gente é cobrado a taxa do Funesbom.
É, todo mundo, né? Todo mundo que, quando aprovar a sua casa, vai estar lá no bombeiro. Você sabe em que momento que isso é comunicado ao bombeiro? Qual órgão faz isso? Não, não sei te dizer. Eu acredito que assim que lançado, ele tem acesso ao cadastro da prefeitura. Sim. Né? Entendi. Porque isso realmente não sai da análise. O que a gente cobra na análise é, dependendo da tipologia projetual, o responsável tem que anexar o protocolo do bombeiro. Então, um prédio verticalizou, tem que apresentar. Comercial, tem que apresentar. Casa de 1 ou 2 pavimentos, não tem que apresentar. Reforma não tem que... Então, dependendo da tipologia, clínica, hospital, e aí o bombeiro já soube que você tem alguma coisa, porque você já deu entrada lá. Agora, como que ele tem acesso ao lançamento depois dos apartamentos prontos? Quer dizer, no caso de um prédio, ele já sabe que ali vai ser um prédio, ele já teve acesso. Eu estou falando até de unidade unifamiliar mesmo, porque, por exemplo, aconteceu um fato comigo interessante. Eu fiz um projeto, estava construindo um imóvel, acabei de construir imóvel, fui legalizar a BIT, essa coisa toda, verbação, fazenda, certidão da fazenda, cartório. Quando eu cheguei na fazenda, eu fui descobrir que o meu imóvel já estava lançado há 2 anos, eu não sabia. E estava acabando a obra, já estava lançado. E para piorar, quando eu fui vender o imóvel, eu já tinha dívida já de 2 anos no bombeiro, porque lançaram lá atrás, eu nem sabia que tinha lançado meu imóvel, coisa que eu nem pedi, não tem nem minha assinatura. Aí eu falei, assim, ficou um negócio meio... atropelaram meio o processo, foi mais acelerado um bocadinho. Eu acredito que esse lançamento deve ter saído antecipado, e aí, à medida que foi lançado, que o bombeiro provavelmente teve... Aí ele também já começou o relógio, o taxímetro a marcar... Eu já estava devedor sem saber. Contra você, entendeu? Mas normalmente é assim. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou Tayane, eu fui há pouco tempo analista na Prefeitura de Rio das Ostras e entendo muito, assim, nós somos uma cidade menor e hoje nós estamos lá com 6 analistas, 7 era eu, e não dá conta. Eu estava conversando com uma amiga de lá e ela falou, deixa eu ir que eu tenho muito processo, você está fazendo muita falta aqui, porque não está dando conta lá, a gente tem uma demanda, imagino vocês aqui, que deve ser um absurdo, né? Eu tenho uma pergunta, o Gustavo falou de bombeiro, e a gente tinha uma demanda lá de cobrar bombeiro para a residência multifamiliar, que é cobrado. Vocês cobram só para prédios ou conjuntos residenciais multifamiliar com entradas independentes vocês também cobram? Isso é uma dúvida que surge lá muito, porque a gente cobrava, sendo multi, já era cobrado por ser multi, mas como a ideia do bombeiro era para o escape, com entradas independentes, isso não faz muito sentido. E eu queria colocar uma coisa que funcionou muito com a gente, uma experiência que nós temos e, de repente, funcionaria, é que toda análise que a gente acaba de fazer, a gente joga no nosso sistema da prefeitura, coloca no processo, né, impresso, e manda por e-mail para o profissional ou para o proprietário. Eles anexam o e-mail no processo e a gente manda todos os evidências por e-mail. Então, a gente acaba de analisar, ele já tem o e-mail, às vezes eles devolvem, porque a gente analisa em PDF por e-mail também. E aí eles devolvem o PDF, de repente, se for uma exigência pequena, a gente já retorna aprovado naquele mesmo momento. Isso é uma coisa que agilizou muito o nosso... Porque você reaprovar, reanalisar uma coisa que acabou de ser feita, às vezes, quando é pequeno, ou fica ali uma fila no e-mail e a gente vai analisando conforme vai chegando. Isso funcionou muito para a gente, só passar uma experiência mesmo. Vocês estão mais adiantados do que aqui. É um e-mail do Gmail, nada demais. Aqui não funciona assim não, tá? Eu acho que a gente tem que avançar, tá? Então, quando eu fui para análise, e aí é uma coisa minha, por organização, eu achava um absurdo, quando me convidaram para ir para análise, porque a análise estava precisando de mais gente, eu, por minha conta e risco, tá aí Gustavo, que não vai me deixar mentir, eu
achava um absurdo eu ter que escrever no processo. Tudo bem, eu sou alfabetizada, eu sei escrever, mas no século XXI, onde você tem um computador, então eu montei um formulário, um modelo, e eu fazia as minhas análises, os meus processos no computador. Muitas vezes eu não tinha impressora no setor, eu imprimia em casa e botava aquela análise dentro do processo. E quando tinha e-mail e quando eu conhecia o arquiteto, muitas vezes eu lá da prefeitura mandava o de lá mesmo já tirava cópia. Primeiro porque eu achava uma coisa mais profissional. Tá? Nem todo mundo, mesmo eu tendo uma letra formada com letra de arquiteto, que infelizmente não é o caso hoje, mas eu tenho uma letra treinada, ninguém é obrigado a entender o que eu escrevi. E aí, muitas vezes, você pegava um processo e ficava ali tentando, gente, o que fulano escreveu aqui? Pelo amor de Deus, como é que... Aí o requerente ia para lá, mas o que você escreveu aqui com outro profissional? Você perde um tempo e gasta uma energia. Se você já está tudo formatado ali no papel, o responsável técnico vai ler e vai dizer, faltou esse documento? Cumpri. Quando o processo voltava, aquilo também funcionava como um checklist para mim. Então, eu ia lendo, documento, anexou bem, olhava na planta, faltou isso, né? E era muito mais rápido e fácil de você analisar. Os outros profissionais não faziam dessa forma. Eles continuavam escrevendo no processo. Então, eu passei a ser muito mais antipatizada, quer dizer, todo mundo achava que eu escrevia muito. Aí, a outra arquiteta, que era mais nova e tal, eu falei, fulana, eu vou te passar um modelo, não tem por que a gente ficar gastando energia escrevendo no processo, vamos otimizar o tempo, vamos entrar no novo século, entrar no mundo digital, a gente vai conseguir cobrar um computador para o setor, porque eu levava o meu notebook, né? O setor estava bem sucateado, então não tinha impressora, eu levava meu notebook e eu fazia tudo no meu notebook. E assim, eu também eu passei a ter um arquivo do que eu fazia. Então, quando eu encontrava com algum profissional, falava, você analisou meu processo, não sei o que, eu falava, qual é o seu processo? Eu entrava no meu computador, eu não precisava do processo físico para ver o que eu botei. Eu abria meu computador, onde quer que eu estivesse, e eu sabia o que eu exigi para ele e o que aconteceu, porque eu tenho todos os processos que eu analisei, eu fiz várias pastas, então, desmembramento e remembramento. Então, eu tenho tudo arquivado no meu computador. Hoje já está num HD. Eu não estou na análise. Hoje eu não sei como é que eles estão fazendo, mas eles continuam não estando na era digital. Eles continuam escrevendo à mão no processo? Acredito que sim. Os mais antigos não vão... Esquece o e-mail, então. Entendeu? Eles não vão... Você passa, por exemplo, no Rio, isso, em grandes cidades, você passa informações por e-mail que não sejam institucionais, a menos que seja um e-mail institucional da prefeitura, e não o seu da prefeitura que você use, não sei o quê, é absolutamente ilegal, e qualquer licença, qualquer parecer que você emita é ilegal, entendeu? Porque você pode estar pensando assim, passar informação... informação, então, ainda a menos tinha, que seja legal dentro ainda da prefeitura. Tinha esse aspecto, a gente não tinha um e-mail institucional setor. Vamos lá, não é institucional, ele é Gmail, inclusive. A gente, é o meio que a gente aproxima, mas a gente tem, além da gente botar digital, porque todo mundo tem seu computador e temos impressora no setor, a gente anexa ao processo, só assina na caneta e... passa por e-mail no Gmail para facilitar a vida das pessoas e joga no sistema da prefeitura. Então, qualquer pessoa da prefeitura logada no sistema consegue pegar a exigência. É óbvio isso. Isso eu achei que já era normal.
O Gmail era só uma coisa para facilitar. Não. Inclusive, eu, particularmente, dava meu telefone pessoal para as pessoas me ligarem. Falar, tiver qualquer dúvida da exigência, você me liga, a gente troca. Porque é melhor para ele, melhor para mim aprovar aquilo logo e passar para frente, entendeu? Então, eu dava meu telefone, a gente conversava, tirava dúvida, porque às vezes a pessoa não entendia, tudo bem. Mas se não tem nenhum sistema da prefeitura, esquece, deixa para lá. Então, o e-mail não era formal, o e-mail era para facilitar, entendeu? Existiam meios formais também feitos, é anexo ao processo, o e-mail é só para facilitar a comunicação, como o WhatsApp. Eu só estava alertando, né? Porque bem lembrado. Tem que ser uma coisa institucional da prefeitura ou do órgão que você está fazendo, porque senão é lógico, a gente pode falar, eu sempre falei também que chamava os arquitetos todos, falava, conversa, não sei o quê, mas se você mandar por e-mail uma coisa assim, pode ser questionado judicialmente. Bom, nessas falas da Lídia e da Tayane, né, a gente vê que falta também no serviço público, no setor público, uma normatização e uma gestão eficiente das coisas, né? Eu acho que esses cargos de chefia, de coordenação, que estão com pessoas, né, comissionadas, a gestão passa, as pessoas saem, acabam não normatizando, a coisa não se perpetua, né? Você teve uma boa ideia, talvez, de criar esse formulário. Eu também já tive vários nesse sentido, né? Eu passava à frente para a direção geral, às vezes era implantado, às vezes não, às vezes era discutido, né? Então, acho que isso é uma reflexão também que falta gestão mesmo, né? Das coordenações, de se fazer uma normatização, acaba cada técnico tendo uma maneira de avaliar, por mais que as normas estejam ali, né? Afastamento é tal, área mínima do cômodo é tal, mas falta essa sistematização, né? E essa questão do e-mail é uma questão curiosa, até a Ângela falou sobre o e-mail institucional. No Estado, a gente tinha um e-mail do Proderj, que a capacidade dele era mínima. A gente recebia planta, mapa, às vezes, que era recusado. Porque, então, o que a gente teve que fazer? Teve que abrir um Gmail, porque o Gmail permitia lá, não sei se era 25 mega, uma capacidade muito maior. E aí a gente criava o nome do técnico, ponto, o nome do órgão, @Gmail. Então, a gente meio que, né, viu que essa normativa poderia dar certo e passamos a adotar o Gmail para poder realmente ter uma comunicação, né? Mas você vê que são sempre iniciativas isoladas, atalhos, né? Que o técnico com um olhar mais à frente, né? Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não, sim, né? Sim. Mas é porque eu acho assim, eu não gosto de gastar energia ou de desprender energia numa coisa que o mundo avançou. Hoje a gente quer fazer os pagamentos por celular, né? Você faz um Pix, você faz por aproximação. O mundo avançou tanto em tantas coisas. Por que a gente não pode avançar nisso também para melhorar o serviço, para otimizar o tempo, para facilitar, né? E desonerar coisas que não tem porquê? E aí eu acho que falta, de repente, o abraço realmente desse gestor em iniciativas, às vezes, que partem do técnico, que está ali na vivência do dia a dia, que vem em soluções mais práticas, como a criação de um checklist, né? E de abraçar isso e fazer com que o setor adote, né? Porque aí todo mundo está falando a mesma coisa, não é? Com um técnico tal é assim, com o técnico Y é aquilo, né? Sim, aí a gente passa pelo problema da capacitação. Por quê? Quando eu cheguei na análise, eu fui a última a chegar na análise, todos já estavam antes de mim, tinha gente que estava ali há 30 anos. 30 anos. Fazendo a mesma coisa. Tá. E aí você fala assim, cara, ó, tem uma legislação nova de acessibilidade. Tem uma legislação nova de acessibilidade. Você fica não só antipatizada pelos colegas, porque acha que está criando mais serviço para você. E aí, eu tinha o facilitador nesse ponto. É muito bom a gente dar aula, porque quando a gente vai para a docência, isso estimula que a gente se atualize constantemente, porque essa garotada é muito rápida. E se você não for tão rápido quanto eles te engolem na sala de aula. Então, você não pode permitir isso, né? Você tem que ter o domínio da sala de aula. E tem que ter aquela teatralização de o garoto pergunta alguma coisa e você fala assim, não, o que você faria no meu lugar? E você rebate a pergunta e você vai rapidamente pesquisar no celular aquilo que você não sabe e você vai dar a resposta e ficar numa boa. Você não pode dizer que você não sabe.
né? Então, esse savoir-faire que a gente e ganha muito com a docência traz isso para a gente e faz com que a gente se mexa. A gente não pode ficar estagnado. E essa estagnação é que muitas vezes é inimiga da imagem do servidor público. Porque as pessoas estão lá fora, estão achando, o cara está sentado lá, só botando carimbo, pá. Então, é preciso que a governança, que os gestores nos enviem para fazer cursos de capacitação. A gente precisa desse apoio. Veja a importância, se renove. Olha, Lígia, que você está colocando aqui, eu, assim, como CAU, a gente se compromete no final do 2022, metade de 2023, vamos fazer uma pesquisa, quantidade de RRT, quantidade de profissional na aprovação. Porque o que você fala é corretíssimo, entendeu? Que se acorda, sempre arrebenta pelo lado mais fraco. Então você diz, meu processo demora 8 meses. Sim, tudo bem. Mas quanto processo profissional tem para analisar? E qual é a capacidade real de analisar isso, né? Essa conta que eu fiz aqui, 4.900 RRT no município de Campos, tudo bem, não todos vão para aprovação. Mas estou falando de arquitetura, engenheiro também apresenta projetos em várias. Então, se você fazer uma estimativa pela metade que seja... Você está falando só de cálculo. Se você somar o CREA... Não, exatamente. O volume de trabalho é muito grande. E quem que leva a culpa quando você demora? Isso é uma questão, sabe, que é uma burrice tão grande. Porque se o Estado tem a visão de que a velocidade do negócio ela é importante, ele teria que investir nisso daí, entendeu? Quer dizer, quanto mais rápido você aprovar um projeto, mais rápido você gira a máquina econômica, né? Exatamente, é uma roda que, na verdade, giraria ao contrário. Por quê? Na minha visão, o que acontece hoje? As pessoas não querem aprovar o projeto porque ele demora muito, porque ele é caro, porque ele é isso, porque é aquilo, aquilo outro. Aí elas constroem irregularmente na ilegalidade. Não pagam licença de obra, estão pensando no custo inicial, não estão pensando no custo final. E o município vai sendo conivente disso, né? Porque o que mais tem são obras irregulares que ele deixa de botar para dentro. Então, se você tem uma velocidade de aprovação, se você tem uma aprovação rápida, eficiente, eficaz, e o município percebe que ele pode entrar com o processo dele, o arquiteto faz a parte dele, isso é dinheiro em caixa. É a roda girando ao contrário. Mas nós estamos na contramão, porque está sendo discutido no Ministério da Economia a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, né? Aquela famosa emenda 64, né? É uma loucura, porque ela determina que você não precisa aprovar praticamente mais nada. Então, o resultado disso para a nossa cidade vai ser catastrófico. Quer dizer, nós vamos ter, de fato, uma desvalorização do profissional de prefeitura, e isso traz consigo uma possibilidade de risco iminente. Um caos na questão do uso do solo. Claro. Eu queria só responder a Gustavo. Cadê Gustavo? Gustavo, está te respondendo. Eu queria só fazer uma resposta para você, aí em relação à minha visão, quando você falou das faculdades com a legislação. Eu posso responder por mim, né? Nas minhas disciplinas de projeto, no primeiro dia de aula, eu já passo para eles o Código de Obra, Código de Bombeiro, legislação do uso do solo, parcelamento, a NBR 9050, todo um conjunto colocado para eles. Eles não podem dizer que eles não receberam.
Boa noite. Meu nome é Tereza, eu sou arquiteta e urbanista, trabalhei também muitos anos na aprovação no Rio de Janeiro. Estou aposentada há 5 anos pela Prefeitura do Rio. E, na minha época de faculdade, a gente tinha como matéria eletiva a legislação. Eu não sei... e eu fiz porque poxa, está tratando de legislação, eu vou lá ver o que é isso, né? Porque o estudante, eu tenho a impressão, eu nunca trabalhei na área acadêmica, então não sei como é que as faculdades estão tratando isso hoje em dia. Mas a base do trabalho do arquiteto hoje em dia é legislação, gente. Legislação, vem do Estatuto da Cidade, tem que saber as leis de mais-valia. Por que pode fazer uma mais-valia? O que é uma transferência de direito de construir? Como é que é a história do IPTU progressivo? Isso tudo é legislação, isso tudo interfere no uso do solo, né? Então, eu gostaria de saber até como é que isso está sendo tratado dentro das faculdades hoje em dia. Você falou por você, né? A sua ação. Não existe, pelo menos nos currículos que eu tenho conhecimento, e aí tem vários alunos aqui que estão recém-formados, eles podem até dar o depoimento deles. Mas, até onde eu saiba, não existe uma disciplina, a não ser que na minha época também era eletiva, que trate especificamente da legislação. Quando essa disciplina existe, legislação e ética, né, ela vai tratar da legislação que interfere no nosso exercício profissional. Ética profissional. Entendeu? E não no exercício do dia a dia, em todo conjunto legislativo que a gente tem que manusear para formular um projeto. Eu tenho estudante aqui acompanhando de arquitetura. Tem estudante, tem recém-formado. Eu vou dar uma dica para vocês. Estudem legislação, porque é o ganha-pão, é o dia a dia. Boa noite. Meu nome é Cristina Reis, eu sou arquiteta também, urbanista, e estou coordenadora da Comissão de Ensino e Formação. Então, todas essas questões aí estão aqui batendo em mim, né? E também sou professora também, né? Então, um grande problema que acontece hoje é a diminuição das cargas horárias efetivas do curso de arquitetura e urbanismo. Então, não existe na DCN, nas nossas diretrizes curriculares, nem nada que obrigue você a dar qualquer minuto de legislação, né? Então, você vai ter que construir, como coordenador, e mesmo como professor que está lá na frente do gol, né? As emendas, às vezes, nem falam sobre isso, né? Então, você vai ter que construir ali na hora, né, com a ética mínima, falar de legislação o tempo todo. Você que traz, porque as DCNs que vêm do Ministério da Cultura não dizem nada sobre isso, né? Desculpa, da educação. E não dizem nada sobre isso. Não dizem, tem que ter tantas horas de legislação. Existe. Então, isso está dentro de cada instituição, dentro de cada coordenação e da direção, porque também, em cima do coordenador, ainda tem um diretor, um viés que aquela instituição segue, entendeu? Então, assim, o que a Tereza falou, e que eu vou repetir, e todo mundo está falando aqui, é que sem legislação não tem projeto. É ponto. Sabe? Sem legislação não tem projeto. Porque a gente tem que cumprir as normas mínimas de urbano da cidade, né? O arranjo da cidade. Porque senão a gente vai ser mais um a cooperar com o desarranjo da cidade, né? O caos, né? Sim, sim.
A gente fala muito de área urbana, mas, por exemplo, eu também sou de uma cidade do interior, e a minha cidade, a maior parte dela é rural, né? E a gente também tem que ter esse olhar para o rural. Porque também ela essa área rural é o foco de expansão urbana, né? Bom, enfim, quase todas, né, são assim, né? Então, assim, eu não vou me alongar, mas temos aqui outros professores, a Tanja, que é também da comissão de ensino. Hoje, eu olho muito a nossa profissão, a gente tem vários problemas para resolver, mas o foco a gente tem que focar na formação dos novos arquitetos, dos novos urbanistas, com essa visão mais, eu vou falar técnica, mas a palavra não é essa, não, é generosa com a cidade, é sua legislação. Porque quando a gente conhece a legislação, a gente também pode brigar para mudá-la, para melhorá-la, né? Quando a gente não conhece nada, a gente segue, né, a boiada, né? Exatamente. Então, era essa observação que eu tinha para fazer, e atenção para quem está estudando. Conheça o código de obra de trás para frente, de frente para trás, enfim. Mas foi ótimo você falar, assim, é muito, muito importante que o arquiteto realmente tenha esse viezinho de advogado e leia a legislação, mas é muito importante também porque ele não só tem um lado bem subjetivo, que é o lado artista, como ele tem um lado técnico. Já passamos da época em que o arquiteto vivia de vento, gente. Arquiteto é um profissional igual ao outro profissional e que ele tem que aprender a se profissionalizar até mesmo para poder cobrar. Eu costumo dizer que a diferença do arquiteto para o médico está na sala de espera. Porque você não entra no consultório do médico sem a atendente perguntar: é particular ou plano de saúde? Ok? Você só senta na frente dele depois que você passou o cartão ou que você assinou o seu plano. E eles vão no nosso escritório, tomam um café, bebem água gelada, gastam o nosso tempo e a gente se empolga e dá milhões de ideias, não sei o que lá, papapá, depois não sai nada. Então, a gente tem que aprender a ser profissional igual a médico. Eles aprendem isso na faculdade e saem treinadinhos. E, para isso, a gente tem que ter técnica. Não adianta mandar para aprovação fotografia de 3D. Fotografia de 3D não é projeto. Então, ele tem que levar planta baixa, bem feita, corte, não é corte invertido, passou para aquele... Está mostrando um lado, mostra. Não mostra o outro lado, não. Não espelha o corte, não. É fachada real, tá? Com especificação. E outra coisa, planta baixa, cota horizontal. Corte, cota vertical. Não bota cota horizontal em corte. Pelo amor de Deus, gente. Então, a gente tem que ser profissional. E são essas coisas que acabam desmerecendo a profissão, quando a gente não sabe fazer o nosso serviço. A gente tem que saber fazer o nosso serviço. Então, a gente tem que ser técnico. E aí, na terça-feira, a questão da propaganda enganosa. Porque se você bota uma imagem e depois aquela imagem não corresponde à realidade da fachada, por A, por B, por C, porque você não levou em conta que talvez descesse um cano de água pluvial e que teria que fazer um engrosso ali naquela fachada e na imagem aquilo não apareceu. Então, a gente tem o mundo de hoje, eu sei que é um mundo midiático, mas a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. E o nosso produto técnico não é imagem 3D anexada no processo, como se isso fosse fachada. Tá? Então, falei muito, desculpa aí qualquer coisa. Obrigado, Lígia. Acho que
aqui está todo mundo muito tranquilo, muito contente com tua fala, né? Então, não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Peraí, você quer colocar alguma coisa? Não. Então, tá bom. Mais uma vez, obrigado, tá, Lígia? Eu que agradeço, eu que agradeço. Vocês não verticalizam isso? Profissional no servidor público, as dicas, porque